Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Bom dia, eu sou Johnny Schenberg. Estou saudando você, telespectador, pois está no ar o nosso jornal da Central TV Brasil e da Top TV. Vou apresentar agora uma situação que pode esclarecer como está a justiça em nosso país. Um possível exemplo. Lula vai ao supermercado e pede para o atendente que embrulhe 2 frangos. Enquanto o rapaz embrulha os frangos, Lula repara em uns belos galetos e pergunta ao atendente se pode trocar os 2 frangos por 4 galetos, ao que o rapaz responde rapidamente, claro que sim. Depois de embrulhado, os galetos entregues ao atendente, Lula vai embora, quando rapidamente o atendente chama e diz: desculpe, mas o senhor esqueceu de pagar os galetos. Lula então responde: mas eu não comprei os galetos, eu troquei os frangos por eles, disse Lula indignado com a petulância do atendente. Quando o atendente afirma: mas também o senhor não pagou pelos frangos. Resposta final. Correto, mas também não estou levando os frangos. Entenda agora. No final, o Supremo Tribunal Federal condenou o dono do supermercado a uma indenização por calúnia e difamação sobre Lula, tendo referido que só por indignação poderia concluir que Lula não tinha de fato pago os galetos, como os frangos. A situação é assim. É desse jeito a coisa. Nós procuramos justiça para ser aplicada e, infelizmente, no Brasil de hoje nós estamos encontrando muitas dificuldades. Por isso, você tem que prestar muita atenção quando você for exercer a sua cidadania. Você tem direito, esse país tem dono, e você é um deles. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A soja representa 42% da nossa economia, do nosso produto interno bruto. Por essa e outras razões, é importante garantir muita produtividade nessa cultura. Algumas dicas: escolha sementes com padrão genético, qualidade fisiológica e fitossanidade compatível com as indicações técnicas para evitar doenças. E exija o atestado de garantia da semente, pois ele fornece informações oficiais das análises de sua qualidade, atestado de germinação, pureza física, pureza varietal e qualidade fitossanitária. Feito isso, cuide bem da sua plantação e boa colheita. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá, muito bom dia, Johnny Schenberg. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que revoga a Lei de Segurança Nacional e acrescenta no Código Penal uma nova seção para tipificar 10 crimes contra a democracia em 5 capítulos. Entre eles estão os crimes de interrupção de processo eleitoral, fake news nas eleições e atentado ao direito de manifestação. O PL segue para análise do Senado. O texto prevê, no capítulo dos crimes contra a cidadania, a proibição de impedir, com violência ou ameaça grave, o exercício pacífico e livre de manifestação de partidos políticos, movimentos sociais, sindicatos, órgãos de classe ou demais grupos políticos, associativos, étnicos, raciais, culturais ou religiosos. A pena instituída é de 1 a 4 anos de reclusão, mas aumenta de 2 a 8 anos se da repressão resultar lesão corporal grave.
No caso de morte, vai para de 4 a 12 anos. O campeão paralímpico Daniel Dias foi anunciado como novo membro da Academia Laureus, considerado o Oscar do esporte e formado por ídolos que atuam na promoção de ações da entidade junto aos jovens e que votam na eleição dos melhores do ano no prêmio. O nadador assume o posto após a Paralimpíada de Tóquio, no Japão, quando se aposenta das piscinas. Tive sorte de conquistar 3 prêmios Laureus na minha carreira e posso dizer que são uma honra para qualquer atleta. Estou bastante ansioso para ajudar os jovens no futuro e fazer o meu melhor para mudar o mundo, comemorou Daniel em nota à imprensa. A Câmara dos Deputados instalou uma comissão especial para discutir a reforma eleitoral. A base da reforma é a proposta de emenda à Constituição, a PEC 125 de 2011, de autoria do deputado Carlos Sampaio, do PSTB de São Paulo, que adia a realização de eleições marcadas para data próxima a um feriado. O parlamento tem até o início de outubro para aprovar regras que sejam válidas para a eleição de 2022. A comissão é composta por 34 membros titulares e 34 suplentes. O delegado Luiz Tibé, do Avante de Minas Gerais, será o presidente da comissão e a deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, será a relatora. As compras de bens e serviços relacionados ao enfrentamento da pandemia de Covid poderão voltar a ser feitas com dispensa de licitação. A flexibilização das regras conta na medida provisória MP 1047, sancionada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Entre os bens abrangidos pelas regras simplificadas estão vacinas, material hospitalar, medicamentos e serviços de engenharia nos hospitais. De acordo com a MP, bens usados podem ser adquiridos sem a necessidade de licitação, desde que o fornecedor se responsabilize pelas condições de uso e funcionamento. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e a organização não governamental, a ONG Transparência Brasil, assinaram um acordo para aumentar a transparência na divulgação de dados sobre os salários dos membros do Poder Judiciário. A cerimônia de assinatura foi realizada durante sessão do Conselho. De acordo com o CNJ, o acordo vai possibilitar maior acesso aos dados para combater a informação de divulgações falsas, as fake news, sobre as remunerações que causam desinformação sobre os valores recebidos por magistrados e servidores. Depois do intervalo, tem Direito Imobiliário com a doutora Débora de Castro da Rocha. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. O vírus está mais rápido e transmissível e só temos 2 maneiras de vencer a pandemia. Uma é cuidar de você e de quem você ama. A outra é a vacina. Agora no Paraná é vacina de domingo a domingo, para que ela chegue para cada vez mais paranaenses e para que a sua vez chegue o quanto antes. O Paraná tem pressa, a economia, a educação, a saúde tem pressa. Vamos vencer juntos a pandemia, para que a gente possa estar juntos novamente. Vacina Paraná, de domingo a domingo. Paraná, Governo do Estado. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá! Voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário Urbanístico e hoje nós vamos tratar de um tema bastante relevante do aspecto da negociação imobiliária. Para você que compra o imóvel, você que está ali nesse trato negocial com um corretor de imóveis, com uma imobiliária, via de regra, você não se atenta muito para esse contrato, né? Então vale a pena chamar a atenção aqui do nosso telespectador no sentido de evidenciar que sempre que você estiver diante de um contrato como esse, vale muito a pena você sinalizar e até ouvir muitas vezes o seu corretor no sentido da exclusividade. Aí você pode me perguntar, mas o que é exclusividade? Exclusividade é quando você dá acesso àquele corretor especificamente para que ele comercialize o seu imóvel, para que ele consiga fazer essa venda de forma a valorizar o seu imóvel. E veja, não é apenas isso. Valorizando o seu imóvel, você que é vendedor
vendedor vai ter muito mais segurança, porque o seu imóvel não vai ficar oscilando dentro do mercado, não vai perder preço, não vai perder valor. Além do mais, para você que é corretor, para você que é imobiliária, você também vai ter segurança, porque veja, se você não tem uma autorização, uma exclusividade para vender, outros podem se atravessar também nesse negócio e ao final ser discutido a quem é devido de fato essa comissão de corretagem, que é, claro, a remuneração do corretor, porque afinal todos que trabalham têm que receber pelo trabalho realizado. E nisso, claro, a jurisprudência pacífica, no sentido de quem trabalha, quem intermediou, fez efetivamente aquela aproximação, tem o direito de receber, mas efetivamente você vai ter que discutir se você não tiver uma exclusividade. Então vale a pena todos que nos assistem aqui observarem essas questões, porque são de fato relevantes e nem sempre nós sabemos disso, não é mesmo? Então eu sou a Débora de Castro da Rocha e mais uma vez aproximo cada vez mais o direito imobiliário para perto ou sempre aí cada vez mais próximo de vocês. Um grande abraço e até a próxima. O Instituto Água e Terra, IAT, vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, firmou parceria com o Distrito 4710 do Rotary Internacional para o plantio de 250 mil árvores nativas. A colaboração foi estabelecida pelo Acordo de Cooperação Técnica, ACT, número 3/2021, e prevê que as mudas sejam oriundas dos viveiros do IAT. Ao todo, são 19 viveiros no Paraná, com mais de 80 espécies de mudas florestais nativas. A parceria também atende os objetivos do programa Paraná Mais Verde, do governo do estado. Os viveiros estão à disposição da população paranaense para a recuperação dos processos ecológicos de áreas degradadas e alteradas, destaca o diretor de políticas ambientais do IAT, Rafael Andrighetto. Um projeto coordenado pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL, vai contribuir para a prevenção e o tratamento de obesidade e de doenças associadas em 3 municípios do Paraná, que apresentam taxa de obesidade superior a 28%. Isso é a média nacional. Londrina tem 33% de taxa de obesidade, Ponta Grossa 37% e Maringá 39%. Em trabalho de captação e capacitação de profissionais da atenção primária à saúde, o projeto vai possibilitar que os usuários das unidades básicas de saúde recebam orientações sobre alimentação saudável, atividade física e mudança de estilo de vida também. O Instituto de Pesos e Medidas do Paraná, IPEM, recomenda que a compra de presentes para o Dia das Mães deve seguir alguns cuidados para garantir que a data seja lembrada por bons momentos e para a segurança dos homenageados. Entre as orientações está a que se observe detalhes na hora de adquirir os presentes, como roupas, eletrodomésticos e produtos de alimentação. Importante também comprar no mercado formal e pedir a nota fiscal do produto na loja, pois poderá auxiliar na hora de troca ou no caso de acidentes de consumo. O colunista político Haroldo Burá amplia discussão dos partidos políticos no Paraná e conta que há uma ampla movimentação de legendas danicas na formação de diretórios municipais no estado, com vista ao pleito de 2022. Um deles é o Democrata Cristão, o DC, que no final da última semana prosseguiu seu trabalho de criação de diretórios. O último foi criado no Dia do Trabalho, na cidade de Contenda. A proposta do Poder Executivo, que instituiu auxílio emergencial para socorrer as microempresas e microempreendedores paranaenses, estão sendo analisados em função da pandemia do Covid-19 e recebeu na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná 7 emendas de plenário. Com isso, retorna agora para a análise da Comissão de Constituição e Justiça.
O projeto de lei 150/2021, que tramita em regime de urgência, havia sido aprovado pelos deputados estaduais em primeiro turno, isso na semana passada. 2 emendas de autoria da deputada Luciana Rafaim, do PT, incluem motoristas de vans e proprietários de micro e pequenas empresas do transporte escolar entre os beneficiários. Outras 2 emendas, de autoria da deputada Mabel Canto, acrescentam entre os beneficiados os grupos de atividades de turismo, agências de viagens e guias de turismo. Mais 2 emendas, apresentadas pelo deputado Ayrton Chiroto, pretendem prorrogar o pagamento das parcelas enquanto pendurar a pandemia do novo coronavírus. Depois do intervalo, tem mais notícias. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui, você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. Na Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Lincoln Joias, uma história de 33 anos contada pela fé, pela perseverança e principalmente pelo respeito e lealdade a seus clientes. Lincoln Joias é uma indústria que produz os presentes eternos. Por estas transformações que Lincoln Joias lhe convida a brilhar pelos caminhos da transformação do metal e da pedra. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Você já deve ter ouvido falar sobre a questão de patentes. O que é uma patente? Quando um cientista ou uma empresa descobre algo tecnológico diferente que ajuda a humanidade, ele registra isso como patente, que lhe dá garantia de que só ele poderá vender ou designar alguém para vender aquele produto que ele inventou. No ramo dos remédios, é a mesma coisa. Os laboratórios, ou os cientistas, ou as universidades, eles descobrem determinados remédios que curam, que ajudam a população. Então eles registram uma patente, que é o direito que eles têm de receber durante algum tempo aquele dinheiro que só eles poderão vender e receber. No mundo inteiro, no ramo farmacêutico, as patentes são de 20 anos. Só que aqui no Brasil, 20 anos não é 20 anos. 20 anos é 23, 24, 25, 26, 27. Por que isso? Porque em 1996, os senhores deputados criaram uma lei da patente e disseram o seguinte: o laboratório registra essa patente e tem 20 anos. E o INPE, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, tem 10 anos para atender aquela patente, para autorizar. Tudo aquilo que passar dos 10 anos, o laboratório então estende o prazo que ele tem para vender o seu produto com exclusividade. Isso quer dizer o seguinte: se o INPE demora 14 anos, eles têm 20 mais 4. É isso mesmo. Houve uma extensão.
E a Procuradoria-Geral da República entrou com uma ação junto ao STF que está para ser analisado. A grande verdade é de que essa extensão dada pelos senhores deputados dá resultados além daquilo que a lei permite dos 20 anos. E como na natureza e no mundo nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, esta lei transformou em lucros esta extensão para os laboratórios farmacêuticos. E quem perde? Quem perde é o consumidor e o governo brasileiro. Porque na medida que depois dos 20 anos ele continua pagando mais caro, porque depois desse período o remédio pode se transformar genérico. E os estudos mostram que um genérico custa até 50% mais barato. Ou seja, depois dos 20 anos, esta extensão continua rendendo lucro para os laboratórios. E o governo, que compra remédio, continua pagando mais caro. Alguns remédios que ele pagou 2 anos de extensão, o valor de quase R$70, se tivesse feito genérico, pagaria 16. Essa é a grande realidade. Nesse ganha e perde, ganham os laboratórios e perde o cidadão. E pensando bem, será que só ganham os laboratórios? Estamos de volta com o Caderno Internacional. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou que o governo dos Estados Unidos está em contato com o Brasil para fornecer ajuda a hospitais diante da aceleração da pandemia no país. Durante uma coletiva de imprensa, a assessora informou que o auxílio deve ficar em torno de 20 milhões de dólares, cerca de 108 milhões de reais na cotação atual, em medicamentos usados para a intubação de pacientes. Segundo Jen, as negociações envolvem a Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, e ainda não estão finalizadas. Cientistas da Universidade Vanderbilt, em Nashville, Tennessee, nos Estados Unidos, têm se mostrado animados com os resultados dos estudos realizados com os medicamentos que estão desenvolvendo para o combate à Covid-19 em parceria com a farmacêutica inglesa AstraZeneca. Tratam-se de anticorpos monoclonais que estão se consolidando como mais uma possibilidade promissora para responder à pandemia. Estamos muito otimistas. Acreditamos que eles poderão se tornar uma ótima solução, disse o imunologista James Crow durante o 5º Simpósio Internacional de Imunobiológicos, evento realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Os Estados Unidos estão acompanhando o trajeto de um foguete chinês descontrolado que deve reentrar na atmosfera da Terra neste final de semana. Há receio de onde alguns dos destroços poderão cair. O foguete chinês foi utilizado no lançamento de um módulo que marca o início do Plano de Pequim, de construção de uma estação espacial que deve ficar completa até o final de 2022. O módulo foi lançado em um dos maiores foguetes de transporte que a China tem, precisamente o mesmo que está agora em queda descontrolada, de acordo com o Pentágono. O local exato da reentrada do equipamento só poderá ser determinado algumas horas antes de ocorrer, de acordo com o Esquadrão de Controle Espacial norte-americano. Uma dose da vacina de Oxford e da vacina da Pfizer demonstraram eficácia de 86,6% na prevenção de infecções de Covid-19 entre idosos com 60 anos ou mais, segundo dados divulgados pela Coreia do Sul. Segundo a Agência Coreana de Controle e Prevenção de Doenças, a KDCA, a eficácia da vacina da Pfizer, desenvolvida em conjunto com a BioNTech, foi de 89,7% pelo menos 2 semanas após a administração da primeira dose, enquanto a injeção da vacina de Oxford foi de 86%. A análise é baseada em mais de 3,5 milhões de pessoas na Coreia do Sul com 60 anos ou mais por 2 meses, a partir de 26 de fevereiro, e incluiu 521.133 pessoas que receberam a primeira dose de Pfizer ou da vacina de Oxford. A Organização Mundial da Saúde, OMS, apelou para a necessidade de reduzir desigualdades no acesso a uma boa higiene das mãos e outras medidas de prevenção e controle de infecções nos países mais humildes. No Dia Mundial da Higienização de Mãos, a OMS lança um portal de monitoramento online que ajudará os países a identificarem as falhas e a resolver os problemas. Em comunicado, a organização considera que a higiene das mãos é um sério desafio a qualquer momento, destacando a pandemia de Covid-19, que mostrou drasticamente a importância da prática na redução do risco de transmissão, quando usado como parte de um pacote abrangente de medidas preventivas. Depois do intervalo, tem o futebol.
Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Todos os anos, Itaipu entrega milhões de megawatts-hora e transforma a vida das pessoas. É a energia que está no sorriso da Aninha, na brincadeira do Caio, no trabalho do Paulo, na vida da Maria. E com toda essa energia, Itaipu entrega obras que beneficiam a nossa gente. Porque mais do que gerar energia, somos uma usina de entregas. Itaipu, o amanhã já começou. Este é o restaurante Mariterra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mariterra, rodízio de carnes com frutos do mar. Uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mariterra, Monteiro Torinho, 141. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora, o futebol com Birubiru e Zé Domingos. Alô, Johnny, aquele abraço, bom dia, sexta-feira, bom dia a você também, Zé Domingos. Bom dia, Biro, bom dia a todos. Zé, tem rodada nesta sexta, tem o jogo do Paraná amanhã sábado, domingo, Curitiba e Atlético jogam também. Parece que agora vai o Campeonato Paranaense. Agora engrenou, me parece que engrenou. Aliás, tudo aos poucos está voltando à normalidade. A gente observa até no movimento da cidade, mais solto, o pessoal conversando mais à vontade, mais alegre, não é? Então, me parece que as coisas estão engrenando. Bênçãos do Senhor para que realmente isto vá adiante e nós possamos voltar à normalidade total muito em breve. Mas no futebol, muitos jogos programados, o campeonato começa a ganhar corpo, a chegar a momentos decisivos. O Paraná vai para um confronto e que ele poderá garantir a sua classificação jogando contra o Cascavel CR, que é um time que está aí numa confusão tremenda, punido pela Justiça Desportiva, com péssima campanha no certame. Então o Paraná tem amplas possibilidades de fazer mais 3 pontos e ficar já a caráter para a classificação. Coritiba na briga, já praticamente classificado. O Atlético Paranaense também ainda lutando e certamente vai alcançar o seu objetivo. O Azures com uma campanha extraordinária. O Futebol Clube Cascavel também, igualmente o Operário. Então o nosso campeonato vai ganhando corpo. Os possíveis classificados já estão se delineando e a expectativa é que as coisas engrenem e os jogos melhorem técnica, taticamente, porque os jogos, em sua maioria, deixaram a desejar até agora. É necessário que os nossos times engrenem e cheguem a atuações mais efetivas e que agradem ao torcedor. E a gente torce também, né, Zé? Porque a gente, pela Rádio Cidade, tem a 97.3 também Paranaguá, que o Rio Branco deu uma guinada, deu uma mudada. Mas tá complicada a coisa pro Rio Branco, né, Zé? Realmente a situação do Rio Branco de Paranaguá não é boa. Rio Branco está entre os últimos colocados, montou um elenco que deixou a desejar, alguns jogadores que foram contratados como reforços não corresponderam à expectativa, até alguns jogadores de nome, de experiência, mas que não jogaram o que a torcida, a diretoria, a comissão técnica imaginavam. Então o Rio Branco está numa situação difícil, mas pela tradição, pela sua força no futebol, espero que o Rio Branco realmente se reabilite, consiga resultados positivos nos próximos jogos e até se classifique para a nova etapa. Beleza, à noite a gente volta trazendo mais detalhes aqui no nosso panorama esportivo. Combinado, Zé? Combinado. Muito grato, até a outra. Estou agradecendo a sua recepção. Encerramos aqui mais um jornal da Central TV Brasil e da Top TV. Central Paranaense de Notícias.
Precisão na informação.